galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leneide e hoje a gente vai ter mais uma videoaula. Vamos lá? Na aulinha de hoje, a gente vai falar um pouco sobre cargas elétricas e modelo atômico de Rutherford, certo? Antes de falarmos sobre a aulinha de hoje, vamos só recapitular a aula passada que nós vimos que, segundo o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico reconhecido, o átomo era indivisível, ou seja, era a menor partícula existente. E hoje a gente vai ver que não é bem assim. Então, a eletricidade nada mais é que fenômenos de origem elétrica, e esses fenômenos eles acontecem porque os corpos eles possuem cargas elétricas, e essas cargas elétricas elas podem interagir tanto de forma atrativa como de forma repulsiva. E a gente vai ver, olha, que existem dois tipos de cargas, cargas positivas e as cargas negativas. E a gente vai ver também que corpos que possuem as mesmas cargas elétricas têm uma tendência a se distanciar, e corpos que são carregados por partículas diferentes, por exemplo, positivo com negativo, há uma tendência de atração. Como a gente pode observar aqui, ó, nós temos dois corpos, o plástico e o vidro. O plástico ele é carregado negativamente e o vidro carregado positivamente. Então, por possuir cargas elétricas opostas, há a tendência desses corpos se atraírem. Já que quando eu tenho um plástico que é carregado negativamente e outro plástico que também é carregado negativamente, como possuem as mesmas cargas elétricas resultantes, então a tendência é que esses corpos se distanciem, que aconteça a repulsão. E aí a gente vai entender aqui que, ó, mesmo sinais negativo, vai acontecer repulsão. Mesmo sinais positivo e positivo também vai acontecer repulsão. E corpos com cargas opostas, negativo com positivo, vai acontecer o que a gente chama de atração. E aqui a gente pode ver também que, dependendo do corpo, vai haver também uma diferença, né, nas cargas elétricas, e também vai ter uma diferença na tendência de eletrização, certo? A gente observa aqui, por exemplo, que esses dois corpos, ó, lã e vidro. O vidro ele tem uma tendência a ser positivo muito alta, certo? Já a lã é uma tendência quase que intermediária a ser positiva. Então, se eu friccionar, né, a lã e o vidro, as partículas elétricas soltas, digamos assim, que estava presente na lã, vão passar para o vidro, porque ele tem um poder de eletrização positiva maior, e a lã vai ficar com as partículas negativas, tá certo? E vai tender a se atrair esses dois corpos. E aqui também a gente tem um exemplo que é bastante comum. Você pega o pente, o cabelo ele que meio sujo, fricciona o pente no cabelo, ele vai adquirir, né, uma capacidade de se tornar eletricamente positivo, porque o cabelo humano ele tem a carga resultante positiva, tá certo? Já o plástico que é formado, o pente, ele tem uma tendência à eletrização negativa muito baixa, tá certo? Ele é muito negativo. E aí os elétrons que estão aqui, ó, vão passar para o pente, e ele vai ser capaz, né, de puxar, de ser atraído pelos elétrons que vai ter aqui resultante do papel. Vocês podem fazer essa experiência em casa, tá certo? Que dá certo. E aí a gente vai ver que, com relação à eletricidade, nós temos duas classes de elementos, né? Nós temos os materiais que são os condutores elétricos e temos os materiais que são isolantes elétricos, tá certo? O metal, os metais eles são geralmente bons condutores elétricos, e a madeira, a borracha, por exemplo, e plástico, geralmente são isolantes elétricos, tá certo?
E nós temos materiais que são intermediários entre um e outro, que a gente chama de semicondutores, que seriam o silício e o germânio, certo? Os condutores, eles têm uma quantidade de energia suficiente para produzir elétrons livres, e mesmo em temperatura ambiente, a densidade de elétrons livres ela é bem alta. Por exemplo, cobre, alumínio e ouro. Já os isolantes, os elétrons livres, eles são gerados quando se insere uma quantidade de energia alta, e a densidade dos elétrons livres, mesmo em qualquer temperatura, ela é bem pequena. Por exemplo, madeira, borracha e papel, certo? Que são isolantes, que a gente chama. E aqui, ó, nós temos exemplos de condutores: alumínio, ferro, aço, cobre, prata, latão, silício. O corpo humano também é condutor, então é muito importante ter cuidado com os choques elétricos, né? Geralmente, quando a pessoa sofre um choque, a gente tenta ajudar, a gente também vai levar o choque, sofrer o choque junto com a pessoa, porque o nosso corpo é condutor de eletricidade. E os isolantes a gente tem plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem e telugem. A eletrização por contato, a gente vê aqui, ó, por exemplo, antes essa partícula, esse corpo aqui era neutro, não tinha nenhuma carga elétrica resultante. E essa bolinha aqui tinha uma carga elétrica resultante positiva. Então, eu friccionei, coloquei os dois em contato e depois os dois ficaram eletrizados. Mesma forma que está aqui, ó. Neutro e com elétrons livres, que no caso as partículas carregadas negativamente. Friccionei, certo? E os dois, após o contato, ficaram carregados. Por isso que chama-se eletrização por contato. E aí, gente, também tem um dispositivo, digamos assim, de segurança que vai ajudar, né, em casos de choques elétricos, de problemas na rede elétrica, a direcionar esse excesso, digamos assim, dessa carga elétrica para o solo. E o solo, por ter partículas como água, esses minerais dissolvidos, ele é um bom condutor elétrico. Então, para evitar problemas, por exemplo, em aparelhos domésticos, geralmente se faz o aterramento, que consiste, né, em ligar, né, a rede elétrica da casa a um fio geralmente de cobre. E esse fio de cobre ele fica aterrado no chão, tá certo? E aí, qualquer problema que acontece, vai haver a transferência, né, da sobrecarga elétrica diretamente para o solo. Como eu falei, é um ótimo condutor elétrico. Aqui é o símbolo, né, do aterramento. Elétricas podem acontecer no ar, né? E essas descargas elétricas, quando acontecem no ar, elas recebem o nome de raio. Mas antes de falarmos sobre o raio propriamente dito, vamos entender como é que funciona. Por exemplo, o ar, em pressão e temperatura ambiente, ele é um ótimo isolante térmico, certo? E o que seria isolante, o que seria condutor térmico? Condutor térmico, ele vai ter uma baixa resistência à passagem de carga elétrica, tá certo? Já o isolante, ou seja, vai passar a eletricidade bem facilmente. Já o isolante térmico, não, ele é o contrário, ele tem uma alta resistência à passagem elétrica. Ou seja, vai ser muito difícil ele conseguir passar cargas elétricas. Só aí que o ar, que quando acontece, né, geralmente as tempestades, onde, por exemplo, vai ter muitas nuvens carregadas, e os corpos eles vão ficar os corpos eletrizados vão ficar bastante próximos e bastante eletrizados e muito próximos, vai culminar, né, com a descarga elétrica, que é o raio. Aí, essa descarga elétrica, geralmente, ela é acompanhada, né, por um barulho, que é, no caso, o trovão, e pelo clareamento, né, que, na verdade, seria o relâmpago, né, que a gente chama. E aí,
Isso acontece, né, porque o excesso de energia, né, de cargas elétricas que está aqui nas nuvens, e as nuvens ficam bem próximas, elas vão, o ar, né, que está em volta dela não vai conseguir ser esse isolante térmico e vai conduzir a eletricidade até o chão, até o solo, que é o meio, né, de dispersão dessas cargas elétricas. E aí também a gente tem outro dispositivo, né, que ajuda também a evitar problemas de eletricidade, que são geralmente graves, que são os para-raios. Eles recebem esse nome porque geralmente eles ficam no topo, né, de prédios, ficam geralmente bem alto. Então, isso faz com que, por eles estarem em locais mais altos, a chance de acertá-los ser maior do que de acertar uma pessoa, por exemplo, no chão. E aí eles funcionam assim, essa energia que está aqui vai ser direcionada para o para-raio. Quando o raio acontece, ele vai ser direcionado para o para-raio. E por ele ter uma ligação, um fio de cobre, por exemplo, até a Terra, então esses elétrons vão passar do raio até a Terra e vai, por exemplo, proteger, né, as outras superfícies do contato direto com essa carga elétrica. Como eu falei para vocês, o solo é um bom condutor de eletricidade e vai dissipando essa energia pela Terra toda. E aí também pode acontecer choques, né, ao tocar objetos de metal. Lembrando, né, que todos os corpos são eletrizados, então nosso corpo também é eletrizado. E às vezes quando a gente vai, principalmente em dias secos, que favorecem que esses eventos aconteçam, tá certo? Porque lembrem que o ar, ele vai ser um isolante térmico. Quanto mais seco o dia, mais favorece. Então, antes de tocar, por exemplo, nos ambientes, nas superfícies metálicas, pode haver um salto de elétrons da pessoa para o objeto, né? E provocar aquela sensação dolorosa que é quando a gente recebe um choque, tá certo? E esses ambientes, esses eventos acontecem mais em dias secos, porque nos dias chuvosos, por exemplo, a umidade fica maior e aí os elétrons eles tendem a sair, né, dos corpos para a água, né, que está presente nessa maior umidade. E aí nós vamos para o modelo atômico de Rutherford, que ele diz que o átomo não é maciço, diferente do que Dalton acreditava, e que a maior massa do átomo ela vai se encontrar no núcleo, tá certo? E também ao redor do núcleo ele vai ter o que a gente chama de eletrosfera, que é onde movimentam-se os elétrons, tá certo? E o raio da eletrosfera é milhares de vezes maior do que o raio do núcleo. Então, se a gente fosse comparar faz de conta que o átomo seria o átomo seria uma bola. Então, aquela bola toda seria a eletrosfera e um pontinho menor do que esse pontinho o ponto, né, de fim, ou então o acento do I, menor que esse acentinho aqui do I, seria o que a gente chama o núcleo, tá certo? Então, a eletrosfera ela é bem maior e ela está em constante movimento. E depois, né, Rutherford ele elucidou, disse que o átomo era formado por prótons e elétrons, e mais na frente, Cladiv, ele concluiu a existência de outra partícula que seriam os nêutrons, partículas carregadas negativamente. Prótons são carregados positivamente, elétrons negativamente, e os nêutrons são carregados negativamente. Não são carregados, são nêutrons. Nêutrons, por isso que esse nome, são partículas neutras. E aí o elemento químico que a gente viu na aula passada, ele tem símbolo, tem nome, e agora a gente vai ver que ele também vai ter um número atômico, tá certo? E o núcleo atômico, né, ele é geralmente inalterado, o que vai alterar a região que mais sofre alteração de um elemento químico seria, na verdade, os elétrons, né, que estão em constante movimentação. E o núcleo atômico,
ele não muda e ele é muito estudado pela física nuclear, principalmente em usinas nucleares, acidentes nucleares e também processos estelares. Um átomo ele vai se ligar a outro átomo e, por modificações que acontecem na eletrosfera, como eu já falei para vocês. O número de prótons determina as propriedades químicas de um átomo. Cada elemento químico vai ter um número de prótons, que também é chamado de número atômico diferente. E elementos químicos é um conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons, que a gente vai ver também mais na frente. Então, aqui a gente tem o símbolo do elemento químico, o número atômico, que é diferente para cada elemento químico, e aqui a gente vai ver agora que também existe o número de massa. O número atômico, que é o número de prótons, ele é representado pela letra Z, certo? E o número de massa ele é representado pela letra A, que corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Geralmente o número, a gente considera o número de prótons igual ao número de elétrons, tá certo? Então, nesse caso aqui, o carbono. O carbono ele tem um número atômico de 6 e o número de massa 14, tá certo? Então, qual seria o número de elétrons? De elétrons, não. De elétrons, qual seria? 6, porque é o mesmo número de prótons, tá certo? E qual seria o número? Lembrando que os elétrons eles são bem leves, então eles nem são levados em conta para o cálculo da massa. E qual seria o número de nêutrons? Se eu tenho um 14, que é igual 14, que é a massa, ela vai ser igual ao número de prótons e nêutrons. Se eu já tenho 6 de prótons, então 14 menos 6 eu vou ter 8 nêutrons. Então, o átomo de carbono, o elemento químico carbônico, ele vai ter 8 nêutrons. E aí a gente vai ver aqui, ó, mais uma vez, que o número atômico, número de massa, na verdade, é o número de prótons e nêutrons. O número atômico é o mesmo que o número de prótons, que é 16, tá certo? E a gente vai ter aqui o símbolo químico do elemento, enxofre nesse caso. E aí vamos ver qual seria o número de nêutrons. Se eu tenho a massa atômica de 32, tenho o número de prótons 16, então diminuo. 32 menos 16, que também dá 16, que seria o número de nêutrons. E aí nós temos a tabela periódica, que é uma tabela que é formada por mais de 100 elementos químicos, e ela é dividida em períodos e em grupos. A gente vai ver grupos mais na frente. Os períodos, eles vão ser organizados de 1 a 7 e vão ter a ordem crescente do número atômico, tá certo? Aqui o número atômico é 1, aqui é 2, lítio, 3, berílio, 4, 5, boro, e assim sucessivamente até chegar ao organessônio, que é 118 do número atômico. Aí também, para facilitar o estudo, ela é formada também por grupos, que corresponde, né, também ao que a gente chama de famílias dos elementos químicos. E nós costumamos representar os grupos, as famílias, de 1 a 18, tá certo? Onde cada um desses números vai corresponder a uma família específica. Por exemplo, o grupo 1 seria o grupo dos metais alcalinos. O grupo 2 seria dos alcalinos terrosos, que começa aqui com berílio. O grupo 3 até o grupo 12, a gente vai ver que são elementos de transição, tá certo? Mas no próximo slide, o grupo 16 seria o grupo dos calcogênios, o grupo 17 dos halogênios e o grupo 18 seria o grupo dos gases nobres, tá certo? Que aqui a gente vai ver depois que esses gases nobres, eles são elementos. E aí nós temos os elementos de transições, que é como eu falei, do grupo da família 3 até a família 12. E nós temos também
os grupos de transição interna, que seria a família, o grupo ou família dos lantânios, e por isso que tem esse nome, lantanídeos, e o grupo dos actinídeos, que seria esse grupo aqui. Eles estariam aqui, ó, tá certo? Nessa posição, exatamente nessa posição na tabela periódica. E aí nós também podemos dividir os elementos químicos, né, em 3 grupos principais com relação às propriedades que esses elementos eles apresentam. Poderemos dividir em metais, na verdade é dividido por metais, não metais e semimetais. Os metais são aqueles que conduzem bem, né, as correntes elétricas e o calor, como por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco. Ele também apresenta uma facilidade de transformação em lâminas ou fios, e são em temperatura ambiente geralmente sólidos. A única exceção que a gente conhece é o mercúrio, que está líquido em temperatura ambiente. Aquele mercúrio que se usa para fazer termômetros, aquele negocinho, aquele líquidozinho que fica vermelho, que sobe naquele líquidozinho vermelho, é justamente líquido que é, na verdade, o mercúrio, que ajuda na medição das temperaturas corporais. E aqui a gente tem exemplos de metais, né? Prata, ferro, alumínio, latão, cobre, chumbo, que são muito bons condutores e de tanto de eletricidade como de calor. Nós temos os não metais, que seria carbono, fósforo, enxofre, selênio, tá certo? Que não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica. Então, não são facilmente transformados em lâminas e fios, não apresentam essas propriedades. E formam substâncias sólidas e gasosas simples. Também nós teremos aí o hélio, o hidrogênio e outros, entre outros. E aí nós temos os semimetais, que têm características intermediárias entre os metais e os não metais, que são sólidos em temperatura ambiente, como o silício, o arsênio, o germânio e o boro. E nós temos, para finalizar, os isótopos, que são, digamos que, variações do mesmo elemento químico. Por isso, eles vão apresentar também o mesmo número de prótons, tá certo? E pode apresentar números diferentes de nêutrons e, consequentemente, massas diferentes, tá certo? Aqui nós temos os isótopos do hidrogênio, né, que vão ter o mesmo número de prótons. Aqui vai ter um próton e um elétron, que geralmente acontece em 99% das formas, né, que o hidrogênio ele se apresenta. Aí nós temos o deutério, que na verdade ele vai ter um próton, um nêutron e um elétron. E nós vamos ter o trítium, que é outra forma que o hidrogênio se apresenta, que vai ter um próton, 2 nêutrons e um elétron, certo? Percebam que é o mesmo elemento químico, se apresenta de várias formas de natureza, mas ambos têm o mesmo número atômico, que é o que determina as propriedades de um elemento químico, certo? E assim a gente finaliza nossa aula, está lá no capítulo 2,